Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Eu vou aproveitar esse período de frio que a gente fala muito em roupa, coloca muita roupa, as peças do vestuário. Eu quero usar essa metáfora, numa metáfora muito linda que o apóstolo Paulo usa na Bíblia. Capítulo 4, verso 17 ao versículo 32. Por favor, siga a leitura comigo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como eu disse, chega o período do frio, o brasileiro não está preparado para o frio. Quando você chega na Europa, por exemplo, você sente mais calor no frio na Europa do que o frio no Brasil. Por quê? Porque lá está preparado para o frio. Qualquer lugar que você entra, ônibus, trem, casa, café, restaurante, é climatizado. Você tira rápido a roupa, pendura, porque a temperatura está lá nos 26, 27 graus. Você sai na rua, a coisa é 2, 3 graus. Mas é só na rua. E em todos os lugares, você está bem agasalhado e numa temperatura bem climatizada. O Brasil não. O Brasil não tem essas coisas, né? Mas nós temos uma opção, nos entulhar de roupa, não é assim? Essa noite eu dormi com 5 camisas. Eu estava igual aqueles cara que não consegue nem mexer. Chegou de madrugada, irmãos, eu levantei e comecei a tirar algumas. Por quê? Porque o brasileiro não tem como se esconder do frio, né, Laís? A não ser colocando roupa, né? E é engraçado que a gente encontra com as pessoas mais friorentas, você vê assim, aparecendo aqui um monte de roupa. E o sujeito vai colocando uma por cima da outra. Por quê? Porque essa é a maneira do brasileiro se defender do frio. A minha casa, quando eu entro na minha casa, ela está mais fria dentro da casa do que do lado de fora. É um terror, irmãos. Eu não sei se na sua casa é assim. O pastor Luciano ontem foi pregar no encontro de casais lá no Servim, em Rolândia. E aí, quando eu estava vindo para lá, o Jeremias virou comigo, fui com o Jeremias e com a Celi, e falou: pastor, prepara, porque Rolândia é mais frio do que Maringá. Eu falei: Jesus. Quando eu cheguei lá, irmãos, né, Jeré? Na hora que eu desci do carro, irmãos, eu estava igual aqueles robôs, assim, entendeu? Eu não conseguia nem mexer. E aí, quando eu saí do salão lá onde foi o jantar dos casais, que eu dei uma palavra, era 11 horas da noite. Lá em Rolândia, no Servim, no meio
do mato lá. Na hora que eu entrei no carro, irmãos, o carro estava mais frio do que a temperatura externa. O vidro todo embaçado, um frio danado. E o que a gente faz com o frio? A gente se entope de quê? De roupa, de vestimenta, de vestuário. E quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê que essa metáfora do vestuário e da roupagem é uma metáfora muito rica, usada inclusive pelo apóstolo Paulo. Paulo fala sobre isso nesse texto. Versículo de número 22, ele fala que o velho homem usava uma roupa velha. Mas agora, quando nós nos revestimos do novo homem, o texto diz que nós vestimos agora uma nova roupa. Versículo 22 ao versículo 24. Essa metáfora das vestimentas é uma metáfora muito utilizada e significativa na Bíblia. Você quer ver um exemplo? O filho mais novo, quando se converte genuinamente e quando ele volta para casa, a Bíblia diz que o pai o avista de longe e sai correndo abraçá-lo. Ele abraça e beija o filho. E quando ele chega em casa, qual a primeira coisa que ele faz com o filho? Troca a roupa. E sabe o que diz o texto lá em Lucas 10, 25? Que ele coloca no filho a melhor roupa. Não é qualquer roupa, é a melhor roupa. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, no capítulo 3, você vai se deparar com uma igreja muito orgulhosa, muito autossuficiente, a igreja de Laodiceia. E uma das repreensões a essa igreja, Jesus disse assim: aconselho-te que de mim compre vestiduras brancas, para te vestires, para cobrires a tua nudez. Veja, querido, que essa metáfora da roupagem, da vestimenta, é uma metáfora muito usada na Bíblia, e ela contém algo muito bonito. O velho homem vai se despojar da sua velha roupa, e o novo homem vai se vestir com a nova roupagem e a nova vestimenta de Jesus Cristo. E o interessante, irmãos, que Paulo aqui, nesse texto belíssimo, ele elenca 5 componentes éticos, dessa nova roupagem de Cristo em nós. Quando Cristo nos acha, nos encontra, quando Cristo nos escolhe, quando Cristo faz com que o teu Espírito Santo habita em nós, nós trocamos de roupa. Retiramos a roupa do velho homem e nos revestimos de uma nova roupagem, a roupagem de Cristo em nós. E essa nova roupagem, esses novos componentes dessa roupagem, são acima de tudo componentes éticos. O cristianismo, irmãos, é a única religião, entre aspas, dentre todas as outras, que contém um componente ético muito forte. Em outras palavras, o cristianismo não é apenas algo que acontece no nível espiritual, ele é algo que acontece no nível comportamental. Ele muda a nossa vida, ele muda a nossa condição, ele muda as nossas inclinações e afeições, ele troca literalmente a nossa roupa, ele tira a velha roupa e ele deposita em nós uma nova roupagem. E através dessa roupagem, nós testemunhamos que agora nós somos um novo homem, com uma nova roupa, com novos componentes dessa roupa éticos na nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui, a partir do versículo 25. Os 5 componentes éticos da nova roupagem de Cristo em nós. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Que tipo de roupa você tem usado? A velha roupa? Ou será que Cristo já trocou a sua roupagem e já depositou sobre você uma vestimenta nova? Se já, quais são os componentes dessa nova roupagem?
Período de frio a gente usa muito cachecol, né? Está ali a doutora Marina com um belo cachecol, não é, Marina? As mulheres sentem muito frio no pescoço, né, Laís? Estou vendo ali a Adriana com a blusinha até no alto. Do lado dela uma senhora com um cachecol rosa bonito. O que é isso, pastor? Isso é uma peça do vestuário para frio, né? Pastor Luciano está com a camisa por baixo, outra aqui e outra por cima. O que é isso? É uma peça do vestuário. Se eu tirar o meu sapato, vocês não contam para ninguém não, eu estou com 2 meias, porque o meu pé é muito frio. E se você já me cumprimentou aqui depois do culto, você vai ver que eu tenho uma outra parte também fria. Qual é? Minhas mãos. Às vezes eu tenho mãos frias. E quando chega no período do frio, eu coloco uma luva. Só que aconteceu uma tragédia, meu profeta. Ontem estava muito frio. Sexta-feira, né? Estava muito frio. Eu fui lá para o acampamento das mulheres. Cheguei lá, tirei a luva. E adivinha o que aconteceu? Ficou lá. Mas eu só estou exemplificando isso para mostrar a vocês que Paulo, de uma forma muito inteligente, ele elenca aqui em Efésios 4 algumas peças éticas dessa nova roupagem que Cristo nos veste e que agora Ele espera que nós apresentemos para as pessoas. Que componentes são estes? O primeiro deles, irmãos, está aí no versículo de número 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O primeiro componente ético, irmãos, de uma nova roupagem de Cristo em nós, é abandonar a mentira e falar a verdade. Essa é a primeira peça do vestuário do cristão. Paulo diz o seguinte: olha, a mentira, ela tem que ser deixada de lado agora. E agora, nós precisamos falar a verdade uns com os outros. Por quê, pastor? A resposta está no próprio texto, verso 25. Porque nós somos membros uns dos outros. Irmãos, se pertencemos uns aos outros, se fomos conquistados por Cristo para fazer parte da mesma família, pare de mentir. Abandone a mentira. Deixe a mentira. Aliás, irmãos, o apelo das Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo, é para eu e você falarmos a verdade. Paulo extraiu esse versículo de Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Pastor, o que o profeta Zacarias já falou lá atrás? Eis as coisas que vocês devem fazer. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Veja que Paulo extrai esse versículo do profeta e usa esse versículo à igreja de Éfeso. Por quê? Porque antes do cristianismo entrar na cultura oriental da Ásia Menor, a mentira era um padrão de comportamento. Lembra que quando Paulo escreve a Tito, na ilha de Creta, ele cita um dos filósofos da própria cultura, chamando-os de ventres preguiçosos, raças de mentirosos. A cultura, irmãos, antes do cristianismo, era uma cultura eivada pela mentira. O padrão do comportamento era mentira. As pessoas tinham uma cultura de mentir para as outras. E às vezes mentiras, irmãos, que não fazia nenhum sentido falar. Talvez para encobrir, talvez para se auto-enaltecer. Mas as pessoas tinham uma cultura de mentir para as outras. Mas eu vou te dizer uma coisa nessa manhã. Isso faz parte do velho homem, da velha roupa. Se Cristo encontrou você e converteu e regenerou você, Ele trocou a sua roupagem. E a primeira peça que Ele colocou em você é você abandonar a mentira para falar a verdade. Dos lábios do cristão tem que sair a verdade. Nós não temos que esconder e nem mentir. Temos que falar a verdade, como Paulo escreve aos Coríntios, em amor, não para agredir a pessoa, mas para o benefício da pessoa. Ainda existem muitos hoje em dia, irmãos, que estão aprisionados na cultura da mentira. Falam mentira, irmãos.
por coisas tão banais, não precisam falar. Mas parece que se tornou um hábito mentir. Talvez seja porque ainda estão usando a velha roupa e não foram revestidos na nova roupagem de Cristo. Portanto, irmãos, essa é a primeira peça do vestuário de Cristo em nós. Abandonar a mentira e falar a verdade. Se você olhar o livro de Provérbios, você vai ficar impressionado com a quantidade de versículos que fala para você abandonar a mentira. Aliás, tem uns que está escrito assim, quer ver? 6 coisas o Senhor abomina, 6 coisas o Senhor aborrece, desculpa, e a 7ª o Senhor abomina, e uma delas está lá, a língua mentirosa. Portanto, meu querido, eu não sei como tem sido a sua conduta no cotidiano, com seus filhos, com a sua esposa, nos seus negócios, mas uma das peças do vestuário do cristão regenerado é você abandonar a mentira. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, a coisa vai complicar. Que complique. É melhor falar a verdade, irmãos, diante de Deus e das pessoas, do que viver uma vida de mentira, de engano, e enganando a si mesmo. E tem uma outra coisa mais grave ainda: toda mentira, escrevam isso, toda mentira chega um dia que era será revelada. Jesus, certa feita, disse uma coisa: nada do que é feito debaixo do eirado, nada do que é feito ficará encoberto. Pelo contrário, haverá o dia que tudo que é feito encoberto será trazido à luz. E não existe nada pior no mundo, irmãos, do que um cristão ser pego numa mentira. Você já foi? É vergonhoso, é ultrajante, é humilhante, quando você perpetua uma mentira e lá na frente Deus move as águas para essa mentira vir à tona, e quando ela vem, você sofre uma consequência amarga. Portanto, queridos, vamos vestir essa peça preciosa do nosso vestuário. Abandone a mentira e fale a verdade. Seja transparente. Não tema dizer a verdade. Agora, por favor, não diga a verdade para ofender as pessoas. Diga a verdade para edificar a vida das pessoas. Amém? O segundo componente ético dessa nova roupagem, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A segunda peça desse vestuário novo do crente é suprimir a ira pelo domínio próprio. Esse é o segundo componente ético do cristão, do vestuário do cristão, do testemunho do cristão. O apóstolo Paulo aqui cita um texto do Salmo de número 4, versículo 4, e também do livro de Provérbios. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esse é o segundo componente, irmãos, de uma ética nova, dessa nova roupa que Cristo nos põe. O interessante é que ele não diz para você abandonar, olha só, a ira. Porque às vezes, irmãos, a nossa ira é justa. Às vezes a nossa reação tem uma medida de justiça, de nós nos indignarmos, entende? Mas o interessante é que a ira aqui é aquela reação exagerada a um acontecimento onde o seu comportamento vai piorar a situação, vai ferir as pessoas. Por exemplo, você está no trânsito, o sujeito encosta no seu carro. Está vendo? E como o brasileiro tem uma paixão enrustida pelo carro, o sujeito sai parecendo um leão. O sujeito se ira com muita facilidade. E aí, de repente, acontece o que aconteceu outro dia. O cara que bateu tinha uma arma. E o sujeito, quando saiu do carro xingando o outro,
O outro sacou da arma e matou ele. É esse tipo de ira, irmãos, que a palavra de Deus está dizendo. E o segundo componente desse vestuário ético do cristão é suprimir a ira pelo domínio próprio. Aliás, o domínio próprio, irmãos, ele é um dom do Espírito Santo. Se você for lá em Gálatas 5, você vai ver que o domínio próprio está entre aqueles que Paulo elenca como os cachos de uma uva. Ele fala do amor, da alegria, da benignidade, da bondade, da mansidão e do domínio próprio. Domínio próprio é aquele termo que a Bíblia usa, que eu acho maravilhoso, é a moderação, é a temperança, entende? É aquela coisa, irmãos, equilibrada, que não descamba nem para lá e nem para cá. É aquela coisa que tem um ponto de equilíbrio, que não é qualquer coisa que tira você do centro. Isso é um componente ético dessa nova roupagem de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos suprimir a ira e no lugar dela exercitarmos o domínio próprio. E ele dá a razão para isso. Por quê? Porque a ira dá lugar ao diabo, irmãos. É muito perigoso. Quando você se ira além da conta e começa a ferir a pessoa ou retribuir algo que alguém te faz, é um campo muito promissor para o nosso acusador, para o diabo temperar isso tudo com uma tragédia. Há uma coisa interessante que a gente ouve nos encontros de casais, aquela ilustração dos pregos na madeira, né? O sujeito pegou um prego, pegou um pedaço de madeira, um monte de prego e disse assim, agora pregue um monte de pregos nesse pedaço de madeira. Ele foi lá e pregou. Aí ele falou, agora arranque todos eles. O sujeito olhou e falou, mas você acabou de mandar eu pregar. Eu falei, não, agora tire. Aí ele foi lá, tirou um por um, fez um esforço. Aí ele olhou para ele e falou assim, agora me mostra, essa madeira é a mesma? Ele disse, não. Por quê? Porque ela está cheia de furos. Eu falei, agora tampa esses furos. Ele falou, não tem jeito. Como é que eu vou tampar um furo já feito numa madeira? Só se eu colocar uma massa de uma outra coisa. Aí o pregador disse assim é quando você se ira. Às vezes você faz uma situação mais trágica ainda e muitas vezes não tem solução. Pastor, qual o segundo componente desse vestuário novo que Cristo nos veste? A mansidão. É abandonar a ira. Me dá um exemplo da Bíblia de um homem que era propício à ira. Me dê um exemplo. Vamos ver se você se lembra. Isso. Era um, esse é um. Mas qual o exemplo mais claro das Escrituras? Moisés. Moisés, irmãos, era um homem tão irascível que o texto diz que a primeira vez que ele sai do palácio onde ele foi criado por Faraó e foi ver o estado dos seus irmãos, ele vê um egípcio chicoteando um hebreu. Sabe o que ele faz? Ele pega o egípcio e mata e enterra o sujeito na areia. A reação dele, irmãos, foi uma reação de ira tão grande que ele não se conteve. Ele matou aquele homem e enterrou ele na areia. E por causa disso, irmãos, a notícia chega no palácio e a notícia chega entre os seus irmãos e ele tem que sair fugido do Egito. Agora ele não é benquisto nem entre os judeus, nem entre os egípcios. Por quê? Por causa da ira mal direcionada. Mas esse homem, irmãos, trocou de roupa. Deus mudou esse homem. E sabe o que o texto diz lá em Êxodo? Que Moisés era o homem mais manso em toda a terra. Não, irmãos, não tem esse negócio de eu nasci assim, vou morrer assim, não. Esse negócio é síndrome de Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado. Isso não é coisa de cristão, não. Ah, não, eu sou filho de italiano. Não tem esse negócio não, irmãos. Ah, minha família é família de gente brava. Não tem esse negócio não, meu irmão. Sua família é família de gente carnal. Porque quando Cristo, irmãos, nos encontra, você pode ser o sujeito mais irascível do mundo, mas o Espírito de Deus te torna manso. Por quê? Porque Jesus era o quê? Manso.
e humilde. Essa é a segunda peça importante de uma roupa nova que Jesus nos veste, suprimir a ira pelo domínio próprio. A terceira, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O terceiro componente ético é abandonar a desonestidade pelo trabalho honesto. Essa é a terceira peça do vestuário do cristão. Irmãos, o cristão não dá cano nos outros, não. O cristão não recebe propina, não, irmãos. O cristão não tem aquela lei do Gerson, não. Querer levar vantagem nas costas da dor e do dolo do outro, não, irmãos. Se alguém age dessa forma, me desculpe, é velha roupa. É velho homem. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele introduz aqui um ethos, uma ética muito elevada. Ele diz assim, olha, se você antes furtava, por quê? Porque a mentira e o roubo era cultural. O povo gostava de passar a mão nas coisas. O povo não tinha muito escrúpulo de se apropriar de aquilo que não era dele, não. Essa era a cultura antes do evangelho entrar. E quando o evangelho entra, o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês que têm uma cultura de enfiar a mão nos outros, você não vai fazer isso mais não. Antes, olha o que diz o texto, você vai trabalhar com honestidade, com as próprias mãos, você vai abandonar a desonestidade, você não vai mais se apropriar de coisas que não são devidas a você, aquilo não é seu, você não tem o direito de retirar, de extrair e nem de macular o outro para benefício próprio mais. E olha, irmãos, vocês me perdoem, a cultura brasileira é a cultura da desonestidade. Veja o meio político. Claro que eu estou generalizando, eu não estou dizendo que todos os políticos são desonestos, mas eu estou dizendo que nós temos no Brasil a cultura da desonestidade. A palavra no Brasil de ordem é o seguinte, o que eu ganho com isso? O que vai sobrar para mim? Qual vai ser o meu jabá? Qual é a minha comissão? Irmãos, isso está infestado, desde os altos escalões até nos escalões mais humildes da sociedade. O ser humano quer ganhar vantagem, ser desonesto, se apropriar de coisas que não lhe é devido. Isso é coisa do velho homem. Isso é coisa da velha roupa. A nova roupagem de Cristo exige de você trabalhar de forma honesta, ganhar de forma honesta e viver de forma honesta. Amém? Aliás, irmãos, o trabalho é dignificante para o homem. O trabalho é a vocação primaz do ser humano. Gênesis 2,15. Deus colocou você no jardim para quê? Para você cultivar e guardar o jardim. Trabalhe, extraia o fruto do seu trabalho com honestidade e sirva a sua família. E o interessante, irmãos, que tem uma razão para isso. Há uma responsabilidade grande para a gente fazer isso. Está aí no texto. Verso 28. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha que bonito, irmãos. Está aí, ó. Nosso projeto Aquecer, né? Pastor, por que a gente tem que parar de roubar e parar de usar de subterfúgio para ganhar nas costas de quem quer que seja? Porque a gente trabalhando com honestidade, a gente fazendo o que é bom, você não faz apenas para si mesmo, você faz para ajudar o necessitado. Sabe o que é isso, irmãos? Responsabilidade social. O cristão, ele tem uma grande responsabilidade na sociedade. Primeiro, de ser exemplo e modelo de um trabalho honesto. Segundo, de um coração amoroso e aberto para ajudar o necessitado. A ética de trabalho de Calvino, escrita, cantada em livros, inclusive por Max Weber e vários sociólogos e historiadores da época falam, a tríade que Calvino escreveu sobre o desenvolvimento social e sobre o desenvolvimento de uma nação, ela está fundamentada, irmãos, no trabalho. Ele diz que há uma tríade no trabalho. Ele fala, primeiro,
o trabalho honesto. Segundo, ele fala de você ter uma poupança. E terceiro, Calvino fala sobre a responsabilidade social. Por quê? Porque para Calvino, a gente tem que trabalhar, ter o sustento, poupar para ajudar o necessitado. A ética do trabalho de Calvino, irmãos, mudou a situação vigente da época. Por quê? Porque poucos gostavam de trabalhar, mas muitos de roubar. E essa ética, irmãos, é uma ética da palavra de Deus. Abandonar a desonestidade pelo trabalho honesto. Ah, pastor, mas eu ganho muito pouco. Não tem problema. Ore a Deus, trabalhe, se prepare para que de forma honesta você possa aumentar os seus dividendos. Agora, nunca usando da desonestidade e do roubo para de repente ter um padrão melhor na sua vida. Não faça isso, irmãos. Se você não pode ter uma TV tela plana de 102 polegadas, daquela que parece que a coisa está dentro da sua casa, não coloque sua família em risco se endividando para você mostrar para os outros que sua casa tem uma televisão dessa. Tenha a televisão que o seu trabalho lhe apraz. Não precisa trocar de carro porque o seu irmão, seu pai, seu primo comprou um carro zero da marca sei lá qual, e você também quer fazer isso, porque você não pode ficar para trás. Não, querido, viva conforme Deus tem te dado a condição de viver. Não se mire, se fie no que Deus tem feito para os outros, como uma forma de você se endividar e de repente ser desonesto com a igreja. Por quê? Porque o dízimo vai para o espaço, né? Seja honesto, seja fiel. Tem uma televisãozinha de 32 polegadas, tá ótimo, tá bom demais, eu vou ficar com ela, viu? E estou com ela até hoje, amém. Não tem problema. Ah, pastor, seu carro, não tem problema. Quando eu puder e não me endividar e não causar risco a quem quer que seja, eu troco. Senão eu vou ficar. Pode ficar tranquilo, irmãos. Não tem nada que pague o doce sono de um trabalhador honesto. Amém? Quando você deita a cabeça no travesseiro, você dorme. Sabe por quê? Porque você não é devedor de ninguém. O quarto componente ético dessa nova roupagem é substituir a maledicência pela benevolência. Olha o verso 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Está aí o quarto componente dessa nova roupagem de Cristo: substituir a maledicência dos lábios pela benevolência. O que Paulo está dizendo? Não saia da vossa boca mais nenhuma palavra mal cheirosa. É o que significa a palavra torpe. Essa palavra que produz destruição, que fere, que magoa, que machuca e que prejudica as pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma, irmãos, olha a força da argumentação bíblica. Nenhuma palavra torpe. A palavra torpe significa o cheiro do peixe podre no cais de um porto. E Paulo se apropria dessa palavra para dizer que essa palavra, esse cheiro, essa coisa mal cheirosa não deve sair dos nossos lábios, irmãos. E aí ele faz o contraponto, verso 29. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que a ouvem. Em outras palavras, irmãos, nós tiramos a roupa velha da maledicência, da calúnia, da intriga, da fofoca, de falar mal. E agora, irmãos, nós nos vestimos de uma outra linguagem. O que é maledicência? É falar mal. O que é benevolência? É falar bem. Um velho pastor amigo meu dizia sempre o seguinte: Luciano, se você não puder falar bem, não fale nada. Não fale nada.
Não fale nada para destruir, para esmagar a cana quebrada, porque às vezes já está quebrada a cana. E com os nossos lábios a gente ajuda a derrubar, não é assim? Quantos casais, irmãos, quantos pais têm usado de palavras torpes com seus filhos e tem marcado profundamente o coraçãozinho dos seus filhos? Quantos maridos, irmãos, no momento da ira, da velha roupa, têm dito palavras que têm ferido tanto as suas esposas? Pregos na madeira, que podem até ser retirados os pregos, mas o furo vai ficar lá. E escuta o seu velho pastor, às vezes demoram a sair. É ou não é? Demoram a ser curados. Demoram a superfície ficar lisinha de novo. Mas a nova ética da nova roupagem de Cristo em nós, irmãos, é a ética de você substituir a língua ardilosa e caluniosa numa língua benevolente e dizer o que é bom e o que edifica as pessoas, que eleva as pessoas, que de repente faça com que as pessoas já tão machucadas pela vida se levantem. Tenham esperança, tenham fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que tem saído dos seus lábios cotidianamente? Maledicência, reclamação, murmuração, acusação, calúnia, mentira. Será que nós não estamos vivendo uma cultura de falar mal dos outros? Com tanta facilidade, irmãos. Eu estou vendo cristãos que se assentam nas rodas e começam a falar mal dos outros. Sabe o que é isso? Velha roupa. Velha roupa. Cristo já trocou a sua roupa, amém? Ele já colocou em você, nos lábios, um novo cântico. Ele já mudou aquilo que está no seu interior. E é por isso que os seus lábios agora falam de coisas boas. E o quinto e último componente está no versículo 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quais são os 5 componentes éticos da nova roupagem de Cristo? Primeiro, abandone a mentira e fale a verdade. Não minta, porque nós somos parte de uma mesma família, e quando você faz isso, você faz mal a si mesmo. Segundo componente, suprime às vezes esse espírito irascível que você tem e cultive a partir da oração, leitura bíblica, o domínio próprio, a mansidão. Por quê? Porque a ira dá lugar ao diabo. E tem muita gente, irmãos, dando brecha e cirandando com o diabo dentro de casa, por causa da ira e da gritaria. Terceiro componente, abandone a desonestidade e trabalhe agora de forma honesta. Desonestidade, irmãos, não pode se nomear no povo de Deus. O cristão tem que ser alguém honesto e que trabalhe e fique contente com o seu trabalho. Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade social de ajudar o necessitado. Amém? Quarto componente, substitua a maledicência dos lábios pela benevolência. Quando você for falar mal de alguém, ou falar mal, ou caluniar alguém, morde na língua. Ô língua malvada. Não se permita, irmão, ser um instrumento de destruição daquele que já está tão caído, mas seja um instrumento de edificação, amém? Por quê? Verso 30, para que você não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece, irmãos, quando da boca de um crente sai o que é amargo e não o que é doce. Em último lugar, qual a quarta e última roupa ou componente dessa nova roupagem
que Jesus Cristo deposita em nós, que a gente precisa mostrar como testemunho ao mundo, substituir a amargura pelo perdão. É isso que Paulo está dizendo. Longe de vós, verso 31, toda amargura, e substitua essa amargura, verso 32, antes, perdoando-vos uns aos outros. E aí Paulo dá a razão para a gente fazer isso. Eu acho a razão linda. Versículo 32, como também Deus em Cristo vos perdoou. Muita gente, irmãos, doente por causa da amargura. Muita gente tendo doença no corpo, no físico, porque falta perdão na alma. Muita gente adoecida, não é? No corpo, porque está adoecida no coração. Alguns dias eu me encontrei com uma pessoa que está sofrendo de Parkinson. Viu, minha doutora? Não sei se você sabe, mas o Parkinson tem duas formas. A gente pesquisa e aprende umas coisas, né? O Parkinson tem aquela que você treme, né? E um outro tipo de Parkinson tem aquela que enrijece. Não tem, doutora? As articulações, né? E você não consegue mais o quê? Mexer, não é isso? Pois a pessoa que eu encontrei estava assim. Não conseguia mais levantar. Não conseguia mais andar. Não conseguia mais tomar banho sozinha. Não conseguia, irmão, se locomover. Tinha sempre que ajudar. E quando andava, não conseguia levantar a perna. E dizia para mim assim: todas as minhas articulações doem. Pessoa nova, viu, Marina? Pessoa nova, bonita. Pessoa que não tem idade para ter o que tem. Sabe qual a razão? Amargura. Reclamação, insatisfação, tristeza, angústia, pessoas amargas, que trazem no coração traumas terríveis, que não são tratados, não são curados. E sabe o que acontece? Um dia, o que está aqui, vem para aqui, ó. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, não faça isso com a sua vida. O perdão, embora difícil, é melhor do que a doença. O perdão, embora às vezes tão difícil para alguns, é melhor do que uma velhice decrépita, numa cama. Sabe por quê, Marina? Porque não perdoou. Gente, eu acho que o frio está indo embora, não está, Osmar? Mas vai voltar. Quem se lembra das casas pernambucanas aqui? Lembra? Vocês são tudo novo, ninguém lembra das casas pernambucanas. Tinha uma propaganda nas casas pernambucanas. Deixa eu ver se vocês são bons de televisão. Lá nos idos de 80. Quem bate? Menos 70. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Nas casas pernambucanas é que vão aquecer o seu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores, eu vou comprar. Nas casas pernambucanas você vai aquecer, você vai ver o inverno passar. Estou bom de lembrança, hein? Tem uma coisa muito melhor do que casa pernambucana: a graça de Jesus, amém? Ela te dá uma roupa muito especial, uma roupagem maravilhosa, uma roupagem ética, que ela faz muito mais do que aquecer você, ela transforma você, e ela faz de você um testemunho maravilhoso de Jesus Cristo e do poder de Deus. E aqueles que verem isso em você vão querer o Deus que você serve, porque vão ver em você uma pessoa diferente. Não é melhor, é diferente, vestindo uma nova roupa. Amém?